Aleluia, graças a Deus, estamos aqui em mais um culto para adorar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. O último culto de 2025, aleluia, chegamos até aqui. Como disse Samuel, aleluia, Jesus, como disse Josué, como disse Samuel, aleluia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos ajudado, Deus tem me ajudado, Deus tem te ajudado, Deus tem ajudado toda a sua adoração. Então, motivo de muita alegria para nós estarmos na presença de Deus, estarmos em mais um culto adorando ao Senhor. Prepare-se no seu lugar e busque a presença do Senhor, que isso é o mais importante para todos nós. Deus tem uma palavra para o nosso coração, uma palavra breve, mas não é uma palavra pequena. Aleluia, Jesus, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Já havia me preparado de uma outra forma, de uma outra maneira. Aleluia, já havia começado a gravar uma outra mensagem. O Espírito Santo ardeu no meu peito e falou: para. Eu quero falar com o meu povo através dessa mensagem. Aleluia. Eu quero falar com a minha igreja através dessa palavra, aleluia. E a palavra do Senhor tem essa função: edificar, orientar e mostrar o caminho que vai para o céu, aleluia, Jesus. Nos ajudar. Por esses dias, no final do ano, eu estava vendo, teve mensagens aí na internet, no Facebook, essas coisas todas, né? Eu vi um psicólogo famoso, ele falando: tempo de você repensar a vida. Comece o ano sendo uma pessoa melhor, já comece agora sendo uma pessoa melhor. Eu fiquei pensando, coisa, né? Uma pessoa do mundo que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus, está ali orientando o que muitas vezes a palavra do Senhor nos orienta a sermos pessoas melhores. Aleluia, Jesus. Mas nós só podemos ser pessoa melhor quando nós reconhecemos nossa insignificância. Por esses dias eu li uma frase fenomenal de um servo do Senhor chamado Paul Washer, e ele fala a seguinte frase: ele fala que não existe grande homem de Deus, não existe um grande homem, uma grande mulher de Deus, não existe. O que existe é homem e mulher que carece da graça, da misericórdia e do perdão divino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como é maravilhoso olhar para as Escrituras e nos vermos como realmente nós somos. Porque às vezes nós estamos nos vendo de uma forma errada. Como diz agora, tem o evangelho triunfalista, né? Aleluia, minha vitória vai ter sabor de mel, eu vou pisar em quem mexeu comigo, você vai estar eu vou estar na parte de baixo, de cima você vai estar na parte de baixo, e essa coisa toda, quando na verdade Deus é um Deus que está preocupado com o nosso coração de cada vez ser uma pessoa melhor. E nós vamos terminar esse ano com essa meditação. Aleluia, Jesus, ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, em todos. Qual é o dever de um crente? Qual é a função de um crente? Como que um crente tem que ser? O crente tem que ser visto como crente. Ele não pode ser confundido com pessoa do mundo. Não há comunhão entre luz e trevas. Não pode haver comunhão. Isso é tão legal. Você nem parece que é de igreja. Isso é uma ofensa para mim e para você. Isso é uma ofensa que o diabo está liberando para mim e para você. Normalmente para nós tem cara de crente, tem jeito de crente, se comporta igual crente, fala igual crente, anda igual crente, tem uma postura de crente. Aleluia, Jesus, porque nós somos sal da terra. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor que o Deus tem para nós essa noite de hoje está em Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que Davi vai escrever, aleluia, Jesus, em determinado momento da sua vida. O Salmo 23, eu não consigo explicar para o meu irmão e para a minha irmã se ele foi escrito, aleluia, depois que Davi foi ungido rei, ali por Samuel, na presença dos seus irmãos, se foi depois que Davi estava sendo perseguido por Saul, ele estava profetizando o que ia acontecer sobre a vida dele. O que acontece é que o Salmo 23 é um salmo onde Davi, como ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava muito bem das suas ovelhas, ele protegia muito bem as suas ovelhas, e ele prezava pela vida das suas ovelhas. E ele olha e pensa: se eu, que sou homem, pecador, falho, cuido bem das minhas ovelhas, você imagina o Senhor. E ele retrata a Deus como bom pastor. Aleluia, Jesus. Ele retrata Deus como aquele que cuida plenamente das suas ovelhas, aquele que protege mesmo. E eu e você somos ovelha do Senhor. Ele se coloca na posição de ovelha do Senhor. Davi se coloca. Ele fala que ele é ovelha, que a vara e o cajado do Senhor protege ele. Aleluia, Jesus, e glória a Deus. E o Salmo 23 ele foi escrito não só no momento de alegria,
mas num momento também de muita dificuldade, de onde Davi precisava declarar com a sua boca, com os seus lábios, o que ele esperava da parte de Deus e o que ele cria que ia acontecer na vida dele. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, eu e você estamos passando por tanta luta, por tanta dificuldade, que nós só abrimos a nossa boca para miséria, e não é para ninguém nos repreender. A nossa boca é uma fonte de miséria e é para nós, todo mundo concordar com a miséria que está na nossa boca. Quando na verdade a Bíblia diz em Provérbios que do fruto da nossa boca nós colheremos. Nós temos que tomar cuidado, essa mensagem é para mim e é para todos que nos ouvem, aleluia. Nós vamos terminar o ano daqui a pouco, não vamos, o próximo sábado é ano novo. Aleluia, Jesus. E nós temos só profetizar. Esse ano é o ano da minha vitória. Esse ano é o ano que eu vou ser um crente melhor. Esse ano é o ano que eu vou jejuar mais. Esse ano é o ano que eu vou orar mais. Esse ano, se eu ficava 10 minutos de joelho, eu vou ficar 15 de joelho. Esse ano eu vou colocar minha boca no chão. Esse ano eu vou jejuar pela vida dos meus irmãos. Esse ano eu vou jejuar pela vida das autoridades. Esse ano eu vou fazer o melhor. Esse ano eu vou entregar o meu melhor no altar de Deus. Esse ano eu vou procurar me esforçar para ser um crente melhor na igreja e principalmente fora da igreja, porque na igreja todo mundo é crente santo. Aleluia, Jesus. Esse ano vai ser o ano onde Deus vai derramar e vai superabundar a sua graça, a sua providência, a sua ajuda, o seu socorro, a sua vitória na minha vida e na vida dos meus irmãos. Aleluia, Jesus, e glórias a Deus. Salmo 23 diz assim, Davi declara, o Senhor é meu pastor. E essa declaração, meu irmão e minha irmã, tem que partir da nossa boca. Nós estamos encerrando o ano com o último culto online e nós estamos declarando que o Senhor é o meu pastor. Eu quero ser ovelha do pasto do Senhor. Eu não quero ser ovelha do outro pasto, não. Eu sou ovelha do pasto do Senhor. E nada me faltará. O texto original, ele diz que de nada terei falta e não nada me faltará. Nada me faltará e de nada terei falta é uma distância muito grande, porque nada me faltará quer dizer que tudo que eu quiser eu vou ter, e de nada terei falta quer dizer que nada do que seja essencial para a minha vida Deus vai deixar faltar. A saúde, a providência, a paz, o perdão, a misericórdia, a ajuda, a providência, o socorro, de nada disso eu terei falta. Esse é o essencial para a minha vida e para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia, Jesus. Ele prossegue no versículo 2 dizendo, além de ele ser meu pastor, ele cuida bem de mim. Ele me protege. E o pastor que Davi está falando aqui, que é o Senhor, Davi está falando como ele era um homem do campo. Ele está falando desse pastor. Ele entende muito do que é cuidar de uma ovelha, do que ela necessita. Olha o que ele escreve no versículo 2. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Não falta alimento para mim. Não falta alimento para o servo do Senhor. Não falta alimento para a ovelha do Senhor. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Depender de Deus só tem paz e tranquilidade para mim e para você. No que depender do Senhor é paz e tranquilidade. Sabe o que acontece muitas vezes comigo e com você? Nós queremos pular o pasto e não ouvir a voz do Senhor. Qual voz do Senhor? A voz do Espírito Santo? Não, a voz da palavra primeiramente. Primeiramente é a voz da palavra. Primeiramente é a voz da palavra. Aí através de eu ouvir a palavra, o Espírito Santo vai arder no meu coração. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, às vezes acontece isso e aquilo na minha vida e na sua vida, porque nós estamos com a fé fraca e porque nós precisamos ouvir a palavra. Ouvir a palavra, porque o Senhor nos guia mansamente às águas tranquilas. Deus tem tranquilidade e refrigério. Águas tranquilas não são corredeiras perigosas. Águas tranquilas é lugar de refrigério, é lugar de matar a sede, aleluia. É lugar de providência da parte de Deus. Versículo 13 diz assim, refrigera a minha alma. Aqui Davi está mudando o aspecto da pregação do versículo 1 e 2 e está começando a trazer um pouco do sofrimento que ele está passando. Já não é mais o aspecto de ovelha e de pastor que cuida de ovelha. É um aspecto mais espiritual que Davi está trazendo aqui. No versículo 3 ele diz assim, refrigera a minha alma. A ovelha não tem alma.
A ovelha do pasto não tem. Davi aqui está trazendo uma alusão ao que Cristo, o nosso Salvador, tem poder de fazer para mim e para você. Nessa noite de hoje, aleluia, você que me acompanha, você que me ouve, aleluia, Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus está trazendo refrigério para mim e para você nesta noite de hoje. Refrigério de acordo com o Salmo de número 23, versículo número 3. Refrigera a minha alma, guia-me, guia, orienta pelas veredas da justiça. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou legal, não é porque eu oro 54 horas por dia, não é porque eu apresento ser, aleluia, Jesus, o que eu apresento ser, mas é por amor do seu nome. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Deus, nessa noite de hoje, está falando com pessoas que estão aqui nos ouvindo, aleluia, pelo poder da fé, que Deus está trabalhando, aleluia, dando refrigério e está guiando pelo caminho da justiça, por amor ao seu nome. Deus está trabalhando nessas áreas da nossa vida, nesta noite de hoje. Versículo número 4, Davi rasga o coração e ele fala: refrigera minha alma. Essa minha alma está perturbada, dá uma refrigerada nela e guia-me pela vereda da justiça. Versículo 4 ele diz: mas ainda que eu andasse pelos piores lugares que o inimigo tem reservado para mim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelos piores lugares, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, Jesus. Nessa noite, meu irmão, está se encerrando 2025 e está começando um novo ano. Para mim e para você é um ano de novas oportunidades, novas portas abertas, novas providências, novas misericórdias, nova direção, aleluia, nova providência de Deus. Mas a vara e o cajado do Senhor tem que me consolar e tem que te consolar. Aleluia, o nosso consolo não tem que vir de outra coisa a não ser da vara e do cajado do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. A posição de cajado e de vara, ela é muito simbólica para o pastoreio. Ela é muito simbólica para o povo judeu. Não vamos entrar nessa questão aqui agora. O versículo número 5 diz assim: agora Davi, ele está num outro momento do Salmo 23. O Salmo 23 ele pode ser dividido entre versículo 1 e 2, versículo 3 e 4 e versículos 5 e 6. Aleluia, Jesus. Vamos entrar na parte final do Salmo de número 23, versículos 5 e 6. É uma palavra profética para minha casa, é uma palavra profética para sua casa, é uma palavra profética para minha vida, é uma palavra profética para sua vida, é uma palavra profética da parte de Deus para mim e para você nessa noite de hoje. Aleluia, Jesus. Deus está cuidando de nós como ovelha. Deus está nos livrando, aleluia, do vale da sombra da morte. Deus está nos dando refrigério. Deus está nos guiando às águas tranquilas, independente da luta e da tempestade. Deus está nos guardando. O versículo 5, ele é uma chave de Deus para mim e para você. Você tem que levantar a sua mão e tomar posse. Eu tomo posse dessa chave na minha vida, Jesus. Eu tomo posse dessa chave para mim, Jesus. Olha o que ele escreve: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi estava falando que haviam pessoas que estavam torcendo pela sua queda. Isso não é novidade para ninguém. Tem pessoa que vive, ela torce: fulano vai cair, ciclano vai cair, esse aqui vai ser... O que essa pessoa está fazendo na igreja ainda? Por que ele não saiu? Porque o Senhor está preparando uma mesa na presença desses inimigos. Foi o que Davi escreveu no Salmo 23, versículo 5, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. O meu cálice transborda. Imagine a cena dos irmãos de Davi, que se achavam que estavam por cima da carne seca, vendo o profeta Samuel, falou: pera aí, tem mais um, chama este um, que enquanto ele não chegar não vamos sentar à mesa. Se imagine a cara de assustado deles.
Deus fala comigo e com você nesta noite de hoje, aleluia, Jesus. Vai ter pessoa surpresa por esses dias com o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Vai ter pessoa surpresa com o lugar que Deus vai colocar a minha vida e a sua vida. Vai ter pessoa que vai ficar espantada, vai ter pessoa que vai ficar surpresa, vai ter gente espantada, até mesmo do meu lado e do seu lado, pelo que Deus tem para fazer para mim e para você. Aleluia, Jesus. Era para os irmãos Davi estar alegre e feliz. Era para os irmãos Davi estar, aleluia, Deus colocou ele como rei, louvado seja Deus. Maravilhoso é o Senhor. Muitas vezes é difícil para nós nos alegrar com a alegria do irmão, mas a Bíblia diz alegrar-se com o que se alegram. E a palavra do Senhor nos diz que é uma palavra profética para mim e para você. Deus vai nos colocar em posição onde pessoas que queriam ver a nossa queda, queriam ver a nossa ruína, queriam ver nossa derrota, queriam nos ver esquecido em qualquer determinado lugar, deixado de lado, como se fosse um saco de lixo, alguma coisa do tipo, vai ter que ver o Senhor honrar a minha vida e a sua vida. É uma palavra profética do último culto online de 2025. Deus lança essa palavra, que a palavra de Deus para mim e para você é que o Senhor vai nos colocar em posição de honra, e muita gente vai ficar de queixo aberto com o que Deus vai fazer, aleluia. E não só isso, no versículo 5 ele diz: prepara uma mesa, prepara um ambiente na presença dos meus inimigos. As pessoas vão ver, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice transborda na cultura judaica, aleluia, Jesus, é quando o vinho ele tem uma medida certa para ficar dentro do copo, que é o cálice aqui no caso, aleluia, Jesus. E essa medida ela só seria ultrapassada quando em determinado momento da festa, ou no início da festa, algo do tipo, fosse convidado a se transbordar. Quer dizer, começou o tempo de alegria, começou o tempo de festejo, Deus vai fazer transbordar. É isso que significava o cálice transborda naquela época. E é isso que significa essa passagem para mim e para você. Está chegando um tempo onde Deus vai honrar o servo do Senhor, onde Deus vai honrar a serva de uma palavra profética. Queira você estar acompanhando ou não queira, tem 2 assistindo, pois eu não estou nem um pouco preocupado com a quantidade que está assistindo, que comenta, isso nunca me importei e não vai ser agora que eu vou me importar. O que Deus libera para mim e para você nesse culto online é essa palavra, o meu cálice, e o seu cálice vai transbordar e tomar posse da palavra de Deus, porque essa é uma palavra profética, é o último culto online, e aleluia, a palavra que Deus lança para mim e para você, o meu cálice transborda, é a palavra que Davi liberou, e a palavra que vem sobre mim e sobre você, alegria, como fosse no início de uma festa judaica, onde enchia-se uma taça de vinho, a ponto de transbordar, para simbolizar que ia transbordar a alegria, que ia transbordar a presença, que era um momento de festejo. É isso que vai acontecer na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Último versículo para estar encerrando, para não me estender, uma mensagem breve, versículo 6. Certamente, o cara que passou pelo vale da sombra da morte, o cara que estava angustiado, a vara e o cajado, Deus estava protegendo. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. O versículo 5 e 6 são 2 versículos completamente diferentes. O versículo 6, olha o que ele diz: certamente, eu estou certo que 2 coisas me acompanharão. 2 coisas me acompanharão. Eu estou certo que 2 coisas me acompanharão. A palavra profética aí. Eu vou estar assistindo esse culto sábado e eu vou estar levantando a minha mão e vou estar tomando posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vou estar tomando posse, porque é uma palavra profética que Deus libera para mim e para você. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia, Jesus. Recebe essa palavra aí. A bondade da parte de Deus e a misericórdia vão andar juntinha comigo e com você. Aleluia, Jesus. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus tem para nós nesta noite de hoje. Salmo de número 23, aleluia, está aí. Salmo 23, 6 versículos, mas é uma palavra profética de bênção e de vitória para nós. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, para que Deus esteja nos guardando e nos protegendo. Santo e eterno Deus, nesta noite de hoje, estamos aqui como igreja, no culto online mesmo,
É o último culto de 2025. Está se acabando o ano, Jesus amado. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa, meu Deus, cada membro. Abençoa, meu Deus, cada servo, cada serva. Abençoa as crianças. Abençoa, meu Deus, os casal. Abençoa, meu Pai, a liderança da tua igreja. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Vai, meu Deus, fortalecendo. Vai, meu Deus, ajudando. Vai, meu Deus, cumprindo as tuas promessas. Vai, meu Deus, entregando, meu Deus, a vitória. Vai, meu Deus, aleluia, Jesus, repreendendo todo mal. E que o Salmo 23 se cumpra na vida do teu povo. Essa é uma palavra profética do Salmo 23. E nós tomamos posse nessa noite de hoje. Fica com a tua igreja e nos dá vitória. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? E graças a Deus que toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dadas a Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus.